Clique Ligue de hoje, vamos viajar no tempo. Primeiro, vamos visualizar o futuro que o governo federal pretende construir com um programa estratégico que vai investir 486 milhões na indústria de software. Em seguida, vamos revisitar o passado, mostrando um pouco da história da tecnologia da informação aqui no Brasil. Quem nos ajuda a começar a nossa atualização é o Roberto Carlos Maier, vice-presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet. Quem também contribui com esse debate ao vivo, por Skype, são os nossos convidados. Tomás Duarte, vice-presidente da Associação Brasileira de Startups, e o Jorge Sucaire, vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira das Empresas de Software. Tudo bem? Prazer ter você aqui no estúdio. Um prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar o programa falando um pouco desse plano ambicioso, que é o Programa Estratégico de Software e Serviços da Tecnologia da Informação, conhecido como TI Maior. Bem, a gente recebeu esse projeto aí com muita esperança, né? Na verdade, a reafirmação por parte do governo federal de que, de fato, esse setor é estratégico para o país, né? O software, ele representa a inteligência concentrada dentro do computador. E se o país não tiver o domínio disso, ele certamente vai ter problemas por exemplo, na balança de pagamentos, né? Por ter que importar isso de outros países. Vamos voltar um pouquinho no Sim. tempo. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa coisa da reserva de mercado e qual que foi o impacto de 1984, foram quase 10 anos, né? Sim, A gente teve a reserva de mercado. A reserva de mercado, ela, na verdade, começou ainda nos anos 70, na época do governo militar, e ela foi abolida definitivamente no início do governo Collor, né? Tinha por objetivo, na verdade, a mesma estratégia que foi usada no governo militar de substituir as importações a qualquer custo, né? Então, todo produto que fosse fabricado no país era proibida a importação de um equipamento similar. Isso fez com que as empresas locais, independentemente dos seus custos de produção, elas acabassem impedindo a entrada de equipamentos importados, né? Por isso que todo mundo fala, né, que todo mundo lembra, né, que os equipamentos na época eram 4 a 5 vezes mais caros do que no resto do mundo, né? Porque havia essa proteção contra a concorrência do produto importado. E qual que foi o impacto disso na nossa na verdade, hoje, no presente? Isso acabou gerando duas consequências, né? Para ficar no nível tecnológico, na verdade, acabou gerando uma grande clientela para a IBM, que na época vendia computadores de grande porte que não tinham similares nacionais. Então, por essa razão, o Brasil passou a ser o segundo maior mercado de mainframes, né, os computadores de grande porte da IBM, só perdendo para os Estados Unidos na época, porque havia um monte de empresas que tinham porte suficiente para poder comprar esses equipamentos, que mesmo não precisando, para eles era economicamente mais vantajoso comprar um equipamento desses do que ter que se virar com equipamentos menores e mais caros, né? A outra consequência para as empresas, né, de médio porte para baixo, as pequenas empresas, né, foi dificultado o processo de ter acesso a todas as vantagens que a informatização de uma pequena empresa pode trazer, né? Então, isso acabou, na verdade, gerando um custo econômico muito maior do que a vantagem gerada pela tecnologia sendo fabricada no país. E na qualificação, na mão de obra, qual que foi o impacto? Na verdade, assim, a gente tinha um time na época, né, de recursos humanos capaz de desenvolver, se manejar com a tecnologia que tinha à época. Então, nos primeiros anos da reserva de mercado, de fato, houve uma série de desenvolvimentos locais que geraram o domínio da tecnologia. Mas na medida em que esse mercado começou a crescer, houve várias empresas, não vou citar nomes aqui, mas houve várias empresas que, em vez de se dedicar a desenvolver tecnologia genuinamente nacional, simplesmente faziam cópias ou clones, né, de equipamentos que existiam lá fora e diziam que eram nacionais. Tanto é que na época teve vários casos de ações na justiça movidas por empresas internacionais, hoje conhecidíssimas, né, por causa desse processo de clonagem. Bacana. Daqui a pouco a gente volta para o passado, mas vamos falar um pouco de presente e de futuro. Sim. Esse plano aqui prevê um investimento de
milhões em várias Sim. áreas, treinamentos, startups, etc. Como é que vocês da indústria de software viram o impacto disso para os pequenos, pequenas e médias empresas? Na verdade, assim, o valor desse investimento que está sendo proposto, quase 90% dele vai ser destinado aos programas de incentivo à inovação, né, que são programas que, infelizmente, nos últimos 2 anos de governo estiveram praticamente paralisados. Mesmo a chamada de inovação de 2010, ainda do governo anterior, ela ainda não foi completada até hoje, né? Então, assim, a gente espera que a partir dessas definições, de fato, as coisas comecem a andar de forma mais célere, né? E de forma prática, como é que esse investimento em inovação vai ajudar a indústria nacional? Então, na medida em que o governo organizar essas chamadas, o que acontece, as empresas que atuam nas frentes que foram escolhidas como estratégicas, educação, defesa e assim por diante, né, que é a maior parte do documento que você tem aí em mãos, né, que é o detalhamento do programa, né, essas empresas apresentam projetos e o governo usa essa verba como fomento à inovação dentro das empresas. Tá. Quais são as dicas aí para os empresários, microempresários, pequenos empresários que queiram participar? Antes eu quero mostrar aqui, esse aqui que é o plano, não sei se dá para ver direito, mas eu imprimi ele, está disponível na internet, muito fácil, é só procurar por isso aqui, vocês vão encontrar, são 50 páginas, vale a pena ler, né? Que tem várias dicas, ainda não muito detalhadas, mas como que esse dinheiro vai ser investido na indústria nacional, em treinamento, em TI, etc. Eu queria chamar para a conversa, aqui de São Paulo mesmo, né, o Jorge Sucari, vice-presidente do Conselho da ABS, que está participando por Hangout. Obrigado, Jorge, pela tua participação. Eu queria saber para vocês aí da ABS, qual que foi o impacto desse plano? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Nós da ABS estamos muito entusiasmados com o plano. Na verdade, é uma demonstração do governo, um resgate à importância do setor de software no Brasil. Eu costumo dizer que o setor de software tem uma penetração horizontal na economia, ou seja, ele é importante, ele é utilizado por todos os segmentos da economia, ele é importante para garantir que essas empresas dos diversos setores passem a ser mais competitivas, passem a ter um desenvolvimento mais estratégico com produtividade. Então é importante que o governo incentive o setor de software para conseguir, de uma forma uniforme, incentivar todos os setores da economia. Então, ter um plano de reconhecimento do governo da importância do setor, para a gente já é louvável, e a gente tem uma expectativa grande de não só as medidas que estão sendo mencionadas agora, mas os desdobramentos que elas venham a ter no futuro, o incentivo na formação de mão de obra, que hoje é um dos grandes gargalos do setor e deve piorar, ou deveria piorar se não houvesse nenhuma medida efetiva para endereçar, que isso possa criar as condições de desenvolvimento para o setor de software brasileiro. Bacana. Quero convidar também para participar aqui desse papo o Tomás Duarte, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Startup. Existe um capítulo especial aí num programa para falar sobre as startups, para dar uma força para as startups. Qual a importância das startups aí no mercado? Quais são as possibilidades que se apresentam? Então, obrigado, Marcelo, pelo convite. Realmente, o governo brasileiro deixou de priorizar a questão da inovação nos últimos anos. A gente tem visto que esse projeto pode ser um grande marco para o nascimento, para o resgate dessa cultura. Pelo que a gente entendeu, o governo prioriza desenvolver melhor com o setor privado, na questão de startup, programa de inovação, com o meio acadêmico. Isso é muito importante. Os grandes talentos vêm das universidades. Os grandes empreendedores são as pessoas que realmente tocam a inovação nas startups. E o principal, que é o mercado de capitais. Ou seja, a gente precisa trazer investidores do mundo inteiro, não só do Brasil, e criar a cultura de investimento em tecnologia. Bacana. Deixa eu trazer aqui o Roberto para a conversa de novo. Roberto, como é que esse plano pode ajudar na questão da qualificação da mão de obra?
Na verdade, assim, o plano ele se apresenta como um grande conjunto de declarações de intenções nas várias frentes, né, que estão falando de startups, de incentivo à inovação, e ele inclui também a questão da mão de obra, né? Na verdade, tem uma linha dentro do plano que ela tem por objetivo criar um grande portal onde as pessoas vão ter uma espécie de um marketplace que vai misturar oportunidades de formação, treinamentos à distância, ensino pela internet, com oportunidades de emprego, né, fazer esse processo de agregação entre a oferta e a demanda do capital humano. Uhum. E hoje como é que está esse mercado? Está super aquecido, né? O mercado de mão de obra de TI. Na verdade, ele está mais do que aquecido, né? Nós temos, de fato, um déficit, né? Segundo os estudiosos aí do setor, o déficit deve alcançar esse ano a marca de 200 mil postos de trabalho, né? E que tipo de profissional que são esses 200 mil? Na verdade, sim, a gente tem deficiência em todos os níveis hierárquicos, né? Desde o nível de entrada na profissão, digamos, o nível de programação, operadores de suporte, até nos níveis gerenciais, né? Obviamente, o número é uma pirâmide, né? Então, na base, há muito mais em termos de quantidade de postos em aberto do que no alto, né? E quem atende essa demanda? São as escolas atualmente? Como é que está sendo feita essa formação? Na verdade, sim. O sistema de formação de profissionais de TI hoje, ele tem duas grandes pernas, né? Uma é um ensino técnico, né? Onde no segundo grau técnico você tem a formação de pessoas que podem entrar na base dessa pirâmide. Né? E quando a gente fala de posições de analistas, né, para cima, normalmente se exige um nível superior nas empresas, né? Então, no caso aí, as pessoas podem fazer a sua formação universitária enquanto já estiverem trabalhando, que aliás é muito comum no setor, né? Mas para se quiser entrar nesse nível tem que ter a formação completa, né? Tá bom. Deixa eu chamar aqui o Jorge. Jorge, como é que a ABS vê essa questão do treinamento aí, a qualificação dos profissionais para entrar nesse mercado? Existe uma reserva de mercado para esses novos profissionais? Existe a facilidade deles participarem, né? Como é que está essa questão daqueles que programam mesmo, que fazem software, que fazem a solução? Jorge? Hoje, Marcelo, na verdade, o Roberto colocou bem, nós temos um déficit bastante grande, que a tendência é de aumentar nos próximos anos. As empresas têm se visto obrigadas a acabar fazendo um investimento complementar na formação desses profissionais. Hoje nós temos um problema de quantidade, né? Nós não temos conseguido formar a mesma quantidade de profissionais que o mercado tem demandado, e nós temos também um problema de qualidade, quer dizer, o currículo que está sendo utilizado não atende hoje mais o mercado, a demanda de mercado. Então, hoje as empresas, principalmente as grandes empresas que trabalham com volume de mão de obra elevado, acabam se vendo obrigados a montar verdadeiras escolas técnicas dentro das suas... formar os profissionais que elas precisam para se desenvolver. Então, hoje nós temos um grande desafio e que, sem dúvida, é fundamental a participação do governo, mas não só dele, da iniciativa privada também, num esforço conjunto para que a gente possa tanto aumentar o volume de pessoas que se interessam pelo setor, que acabam se dedicando ao setor, mas também para que elas juntas possam desenvolver um currículo adequado para a demanda que nós temos hoje e que nós vamos passar a ter no futuro. A gente não pode esquecer que nós estamos passando por um momento grande de transformação, o setor de tecnologia é bastante dinâmico, né? Vamos passar aí a conviver num ambiente onde nós vamos passar a ter aí milhões de aplicativos, de aplicações sendo desenvolvidas com essa febre, essa enxurrada agora de novos devices, né? De novos dispositivos de acesso à internet. Então isso vai fazer com que a demanda vá mudando com a evolução do mercado. Legal. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo.